Olá, sou Daniel Simões, diretor comercial da construtora J. Simões, com mais de 20 anos de atuação nesse mercado imobiliário. Sou também economista com MBA em Finanças e também com MBA executivo pela Fundação Dom Cabral. Tenho algumas especializações tanto em Real Estate pela Universidade de Harvard nos Estados Unidos e também em Marketing Estratégico pela Universidade de Stanford. O objetivo desse curso é tentar trazer um pouco mais de clareza sobre o que é investimento imobiliário. Como é que as pessoas efetivamente podem investir nesse mercado, que é um dos mercados mais antigos da humanidade. Eu meio que juntei um pouco desses quase 20 anos, desses mais de 20 anos no mercado imobiliário, baseado em algumas oportunidades que a gente conversa com clientes, com corretores, e me ficou claro que alguns conceitos não são popularmente divulgados, e a ideia desse curso é exatamente trazer algum conteúdo de qualidade para que você possa tomar suas próprias decisões. Então, o mercado imobiliário ele é muito amplo, mas muitas pessoas não conseguem entender como ele se relaciona com o seu dinheiro, ou seja, o seu investimento. Então, nós apresentamos, juntamos todo esse conhecimento numa apresentação que vai ser dividida em 4 partes. Então, na primeira parte, a gente vai falar sobre comprar ou alugar. A grande pergunta que todo mundo faz no mercado imobiliário. Como é que eu comparo o aluguel com financiamento? Como é que eles se relacionam? E a ideia é que você possa realmente ter uma opinião própria para tomar a decisão que é mais acertada para vocês. Na parte 2, nós vamos falar sobre imóvel como investimento. Como é que eu comparo? Eu comparo com renda fixa? Eu comparo com renda variável? Como é que o mercado imobiliário, o investimento imobiliário se relaciona com os nossos investimentos? Já na parte 3, nós vamos trazer uma parte específica para falar sobre como é o investimento em imóveis compactos. Por que investir em imóveis compactos? Então nós vamos fazer uma análise fundamentalista, analisar ponto a ponto quem é o inquilino, quem é o proprietário, quais são os tipos de operações. Então nós vamos trazer esse conteúdo bem amplo nessa parte 3. Já na parte 4, na última parte, nós vamos compilar todos esses conhecimentos da primeira, da segunda e da terceira parte e trazer um caso real, um case de um cliente real que comprou um apartamento da J. Simões, um J Smart, e como é que ele usou essas estratégias que eu vou apresentar nas primeira, segunda e terceira parte para que você possa tomar a melhor decisão de investimento imobiliário. Vamos lá? Bom, antes de mais nada, para falar de investimento imobiliário, nós precisamos entender quais são os maiores gêneros de primeira necessidade desde que o mundo é mundo. O que é que as pessoas precisam hoje e precisavam desde a época das cavernas? Se a gente for entender isso, a gente vai saber que os 3 gêneros de primeira necessidade mais importantes para o ser humano é água, comida, ou seja, alimentação, e moradia. Então, desde os tempos das cavernas, as pessoas precisavam de um lar, precisavam de moradia. Mas, Daniel, o que isso tem a ver com o investimento imobiliário? Por que você está falando do homem das cavernas? Porque um dos meus grandes argumentos é que o mercado imobiliário é um mercado que sempre existiu, existe e sempre vai existir. Se a gente for pegar, por exemplo, nas civilizações mais antigas, sempre o mercado imobiliário existiu. Então, se eu pegar aqui dos astecas aos incas, dos pré-colombianos no Brasil, ou mesmo na Europa, na África, na Ásia, a gente sempre teve casos onde o mercado imobiliário esteve atuante. Então, se você pegar essa imagem aqui, por exemplo, numa casa dessa, sempre teve um proprietário, sempre teve um inquilino, teve um dono de terra, podendo ele ser ou não um senhor feudal. Então, o que eu quero trazer para vocês é que mercado imobiliário, goste ou não goste dele, prefira renda fixa, renda variável, mas o mercado imobiliário como investimento sempre existiu e sempre vai existir. Então, se a gente começar aqui, tirando um pouco as amarras e o preconceito sobre o mercado imobiliário ou não, a gente precisa entender, é um mercado que sempre existiu e sempre vai existir. E a grande pergunta, todo mundo fala, a gente vê muito aí guru de internet falando que é melhor alugar do que comprar, você que está me vendo aqui, as pessoas perguntam muito, mas eu vou deixar o meu dinheiro aplicado e vou viver de aluguel, porque é muito mais vantagem. Será que é mesmo? Será que as pessoas que estão lhe dando essa opinião, elas estudaram isso a fundo?
né, compararam esses conceitos para que você possa tomar a sua própria decisão? Então o objetivo desse curso é exatamente esse. Nessa primeira parte, trazer alguns conceitos muito interessantes, né, alguns conceitos amplos para que você possa tomar a sua própria decisão. Para entender um pouco disso, eu montei o que eu estou chamando de matriz IFAL. Daniel, o que é matriz IFAL? Matriz IFAL, gente, é a relação entre investimento, financiamento, aluguel e usufruição. Ou seja, é uma matriz onde esses 4 itens, né, esses 4 conceitos, eles se interrelacionam. Então nós vamos mostrar aqui, passo a passo, como é que cada item desse funciona e, principalmente, como funcionam as relações entre financiamento e aluguel, aluguel e usufruição, financiamento e usufruição, que no centro de tudo isso existe o investimento imobiliário. Vamos lá? Para começar, é muito importante que você entenda a diferença entre propriedade e posse. Elas podem parecer coisas parecidas, mas não são. Então vamos lá. O que é propriedade, Daniel? Propriedade refere-se ao direito pleno e exclusivo que uma pessoa tem sobre o imóvel. Ou seja, a propriedade é um direito absoluto, registrado em cartório, que confere ao titular a capacidade legal de exercer todos os direitos sobre o imóvel, incluindo vendê-lo, alugá-lo, doá-lo, entre outros. E por que eu estou falando sobre propriedade? Porque a primeira parte da nossa matriz ela está relacionada ao financiamento. E o financiamento está relacionado à propriedade. Quando eu falo de financiamento e quando eu falo de propriedade, isso não exclui aquisições de propriedade que não são através de financiamento. Então, se você vai pagar 100% com recursos próprios, se você vai pagar metade com recursos próprios, metade com financiamento, se você vai financiar 80% do imóvel, a questão não é essa nesse momento. O que nós precisamos entender é que o financiamento, seja através de recursos de terceiros ou de recursos próprios, ele está relacionado à propriedade de um imóvel. E, Daniel, o que é posse? Posse é o uso ou a ocupação de um imóvel, independentemente de você ser ou não o proprietário legal. Então a posse ela pode ser adquirida através do uso do imóvel com a intenção de usá-lo como seu, mesmo que não haja um título de propriedade. Ou seja, posse de um imóvel ela está relacionada à usufruição e aluguel. Ou seja, o aluguel nada mais é do que uma cessão onerosa da usufruição. Mas a gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso nos próximos slides. Então, só para resumir aqui o presente momento. Propriedade e posse são diferentes. E eles se relacionam respectivamente a financiamento, no caso da propriedade, e a posse em aluguel e usufruição. Então, vamos começar falando sobre financiamento. Como funciona um financiamento imobiliário no Brasil? Eu diria que mais de que 90% desses financiamentos no mercado imobiliário, eles são para aquisição de uma propriedade de um bem. Pode ser muitas vezes um bem para uso próprio ou um bem para alocação. Ou seja, financiar é adquirir a prazo a propriedade de um bem. Ou seja, no mercado imobiliário, o financiamento funciona como uma forma de amortizar mensalmente uma pequena parte do imóvel. Ou seja, mensalmente o mutuário aumenta a sua participação proporcional da propriedade do imóvel. Ou seja, quando o cliente quita esse imóvel, ele tem 100% da propriedade desse imóvel. Mas como é que isso de fato funciona? Como é que o financiamento no Brasil, em 90% dos casos, funciona? Eu diria que 90% dos financiamentos imobiliários do Brasil são calculados através do sistema de amortização constante, ou seja, a tabela SAC. E, como o próprio nome diz, sistema de amortização constante, quer dizer que a amortização do imóvel ele é constante da primeira à última parcela. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Vamos pegar aqui um imóvel de R$450 mil, onde o cliente fez um pagamento de um sinal de 20%, ou seja, de R$90 mil, e financiou 360 meses, ou seja, 80% desse imóvel, num prazo de 360 meses. Ou seja, se ele está financiando 360 mil em 360 meses, ele está pagando mensalmente
uma amortização de R$ 1.000 desse imóvel. Ou seja, a amortização é calculada pelo valor do financiamento dividido pelo número de parcelas do financiamento. Ok? E como é que funciona isso na prática? No primeiro mês, na hora que eu paguei a primeira prestação, antes, na verdade, de pagar a primeira prestação, o meu saldo devedor, que é outro conceito interessante, era 360 mil. Paguei a primeira parcela. Quanto é meu saldo devedor? 359 mil reais, porque eu amortizei R$ 1.000. Ou seja, quando eu chegar no segundo ano de amortização, ou seja, no 24º mês, eu teria amortizado 24 parcelas de R$ 1.000, ou seja, 24 mil reais. Meu saldo devedor nesse momento já desceu de 360 para 336 mil. Quando chegar na metade do contrato, ou seja, na parcela 180, eu já amortizei 50% do financiamento. Ou seja, o meu saldo devedor é 50% dos 360, 180 mil reais. E na última prestação, ou seja, na prestação 359, o meu saldo devedor é apenas R$ 1.000. Até aí tudo bem. Acho que ficou claro, todo mundo vai entender. Mas por que a gente fala que o financiamento imobiliário no Brasil são de parcelas decrescentes? Porque o interessante é que o pagamento de juros, ele funciona sobre o saldo devedor. Ou seja, no primeiro mês, vamos calcular aqui uma mera simulação aqui de um juros de 0,8% ao mês, algo em torno aí de 10%. Ou seja, se o meu saldo devedor é 360 mil, e eu multiplicar isso por 0,8%, a parcela de juros do meu financiamento é 2.880. E aí, como exemplo anterior, na 24ª prestação, como o meu saldo devedor é de 336 mil, vezes 0,80, a minha parcela de juros, 2.688. Já como eu disse no exemplo anterior, na metade do financiamento, o meu saldo é 180 mil reais, os juros continuam sendo 0,8% e a parcela de juros 1.440. Já na última prestação, como o meu saldo devedor é de apenas R$ 1.000, eu vou calcular 0,8 de R$ 1.000. Então a parcela de juros é apenas de R$ 8. O que isso quer dizer? Quer dizer que num financiamento imobiliário, em 90% dos casos, né, obviamente que eu estou tirando aqui tarifa de cobrança, seguro, até para não confundir muito o exemplo. Em 90% dos casos, nas tabelas saques, as parcelas que a gente paga de financiamento é a soma da parcela de amortização com a parcela de juros. Ou seja, no primeiro mês, ela é R$ 1.000 de amortização, mais R$ 2.880. Ou seja, a minha parcela vai ser algo em torno de R$ 3.880. Vamos pular agora para metade do financiamento, né? Lá na metade do financiamento, minha amortização continua constante. Ela é R$ 1.000. Só que o saldo devedor nessa hora já é metade, não é mais os 360, agora é 180. E os juros é 1.440. Ou seja, a minha parcela do financiamento caiu de 3.800 para 2.440 reais. Já na última prestação, como o meu saldo devedor é de apenas R$ 1.000, a minha parcela de juros vai ser apenas R$ 8. Ou seja, a minha última parcela vai ser de R$ 1.008. Então é por isso que no mercado imobiliário, quando a gente fala que o financiamento imobiliário, as parcelas são decrescentes na tabela saque, é exatamente por conta dessa conta matemática. Porque como o saldo devedor vai reduzindo com o tempo, o juro se aplica apenas ao saldo devedor. Ou seja, quando eu tenho um saldo devedor maior, de 360 mil, eu pago mais juros. Quando eu tenho um saldo devedor menor, eu pago menos juros. E aí a gente vem para outro exemplo, porque você pode amortizar esses financiamentos. Você pode amortizar no prazo ou você pode amortizar do saldo devedor. Se eu amortizo um financiamento desse e mantenho o prazo, eu vou diminuir a minha amortização, porque eu já amortizei muito, então essas parcelas vão diminuir, mas o prazo permanece. Se você quiser amortizar da outra forma, você mantém a sua prestação, digamos aqui, de R$ 2.400 e você amortiza mais rápido, ou seja, você vai amortizar com o tempo. Beleza? E aí, a segunda parte. E aluguel? O que aluguel tem a ver com financiamento? A gente, antes de falar da relação entre eles, é importante a gente ficar claro, para mim, para você e para as pessoas que a gente for conversar sobre investimento imobiliário, o que é aluguel? Aluguel, na verdade, nada mais é do que a cessão onerosa
da usufruição. Vamos já falar sobre usufruição. Ou seja, o que é um aluguel para o proprietário de um imóvel? Na verdade, o proprietário está emprestando um imóvel de forma onerosa, ou seja, recebendo dinheiro, para um inquilino. No final do contrato, digamos um contrato de 30 meses, o inquilino devolve o imóvel integralmente para o proprietário e o proprietário, durante esse período, recebeu o equivalente a juros desse imóvel emprestado. Ou seja, na prática, um aluguel não deixa de ser um empréstimo, só que é um empréstimo sem amortização, porque o proprietário não amortizou o imóvel continua sendo do proprietário. Ou seja, no final do contrato, o imóvel retorna para o proprietário, muitas vezes com a valorização acima da inflação, acima até do que o próprio aluguel, e a propriedade volta. Mas o que é o aluguel para o inquilino? Aquela pessoa que está pagando o aluguel. Para o inquilino, gente, aluguel nada mais é do que um financiamento sem amortização. Lembra quando a gente falou de financiamento, que ele pagava uma amortização de R$1.000 e um juros de R$2.500? É como se esse inquilino estivesse pagando só a parcela de juros, ele não estaria pagando a parcela de amortização. Então, é por isso que o aluguel vai ser sempre mais barato do que uma parcela de financiamento bancário. No caso, para quem está comprando para morar. Só que o que é interessante aqui? É entender que quem está pagando aluguel também está pagando juros, só não está amortizando. E quando esse inquilino devolve o ativo, ou seja, devolve o imóvel para o proprietário, esse imóvel, vamos supor que na época valia 450, ele provavelmente está valendo aí 500 alguma coisa mil. Ou seja, o proprietário ele não só recebeu o aluguel durante esse período, mas o imóvel também valorizou. A gente vai falar um pouco mais sobre isso na parte de investimentos. Mas o que eu quero que vocês entendam é que aluguel não deixa de ser um empréstimo, só que é um empréstimo sem amortização. Ou seja, é como a gente está vendo aqui nesse quadrante, nessa matriz. O financiamento e o aluguel, quais são as grandes diferenças? O financiamento tem amortização e o aluguel não tem. E aí vamos falar um pouquinho agora sobre usufruição. O que é a usufruição e como é que ela se relaciona tanto com o financiamento como com o aluguel? Daniel, o que é usufruição? Usufruição, gente, nada mais é do que o direito de usufruir algo. Ou seja, no mercado imobiliário, se eu tenho o direito de usufruir de um imóvel, esse imóvel é meu, e eu faço uma cessão desse direito para alguém, eu cedi a posse. Ou seja, eu sou o proprietário, mas a posse foi cedida. Se a posse foi cedida de forma onerosa, eu tenho o direito de receber uma compensação sobre isso. Ou seja, o que é essa compensação? O pagamento de aluguel. Então, isso aqui eu acho que todo mundo entende. Vou dar um exemplo aqui. Se João tem a propriedade de um apartamento e aluga para Mateus, ele está cedendo a usufruição desse imóvel e, em troca, recebe um aluguel como pagamento. Ou seja, a propriedade permanece a João e ele cedeu a Mateus de uma forma onerosa. Ou seja, ele está recebendo o equivalente a juros sobre este imóvel mensalmente de Mateus. Mas eu acho que até aí todo mundo entende. Todo mundo conhece alguém que aluga um imóvel, todo mundo tem um imóvel alugado ou paga aluguel. Mas eu quero trazer aqui um conceito que talvez responda à nossa pergunta inicial, que é comprar ou alugar. Como é que eu faço essa conta? Quando é que realmente vale a pena comprar? Quando é que realmente vale a pena alugar? E se a gente fosse analisar um caso que João, ele tem a propriedade de um imóvel, mas ele decidiu morar com sua família, com sua esposa, com seus filhos. Ou seja, apesar de João ser proprietário desse imóvel, quando ele decide utilizar, ele deixa de ceder o usufruto, ou seja, deixa de receber o aluguel, ou seja, a renda do aluguel, a que teria direito. Então, dessa forma, na economia, nas finanças, nós temos um conceito que chama custo de oportunidade. O que é o custo de oportunidade? É um custo que eu preciso considerar que eu não estou tendo pelo fato de ter tomado uma decisão. Nesse caso, o custo de oportunidade de João é dizer o seguinte: eu tenho usufruto
estou usando, ou seja, eu teria direito a receber aluguel, mas não estou recebendo. Por quê? Porque João, na verdade, está alugando para si próprio. E aí que a gente vem para uma parte interessante, porque a gente vai começar a entender como funciona realmente o mercado de aluguel e compra. Porque se João está alugando para si próprio, está deixando de receber uma receita de aluguel, o que na verdade ele deveria estar considerando é que ele está tendo uma receita de um lado e uma despesa do outro, ou seja, ele está usufruindo desse imóvel e deixando de receber aluguel. Adriano, mas óbvio, se eu comprei um apartamento para mim, eu vou querer usá-lo. Ok, todo mundo tem direito de fazer isso. Mas o que você precisa entender é que na hora que você tem a propriedade de algo, você está deixando um custo de oportunidade de ter renda para ele. Obviamente, se você só tem um imóvel para uso próprio, faz sentido realmente morar nele. Mas o que a gente precisa entender aqui? Essa é a parte interessante. Se eu estou considerando que eu tenho um custo e tenho uma receita, fazendo aqui uma explicação simples para todo mundo entender, é como se eu estivesse pegando, vamos supor que o aluguel fosse R$3.000, é como se eu estivesse pegando R$3.000 no meu bolso esquerdo e depositando R$3.000 no meu bolso direito, ou seja, eu estou pagando aluguel para mim mesmo. Só que esse aluguel, no frigir dos ovos, né, em resumo, é uma soma de final zero, porque eu estou tendo uma receita e um custo equivalente no mesmo valor. Mas, e aí? Entendi realmente que eu tenho o direito de receber esse aluguel, mas deixo de receber. Mas aí vem um fator interessante, porque na hora que o aluguel e a usufruição desse imóvel se relaciona ao financiamento, a gente vem para uma conclusão bastante interessante. Ou seja, já que a gente já entendeu agora os conceitos de financiamento e usufruição, a gente precisa entender como é que eles se relacionam. Então, como financiamento é a forma de adquirir um imóvel, a propriedade de um imóvel, sem ter a totalidade do valor, né? E usufruição é a cessão onerosa do direito de uso desse imóvel, ou seja, aluguel. A gente precisa entender o custo relativo em relação à interseção. Ou seja, a gente precisa entender aqui como é que esse custo relativo entre o direito de usufruição e o financiamento se relacionam. O que seria esse custo relativo utilizando o mesmo exemplo que utilizamos no começo do curso? Ou seja, vamos voltar para João. Se João pagou R$90.000 de sinal e financiou 360 mil em 360 meses, pagando uma amortização de R$1.000 por mês, ele está pagando uma parte de juros e está pagando uma parte de amortização. Mas aí que ficou uma parte interessante. João, apesar de ter pago apenas 20% do imóvel, ele só tem 20% da propriedade, ele tem 100% do direito de uso do imóvel. Ou seja, apesar de ter pago 20%, e dever 80%, a parte que ele se relaciona ao direito de posse é de 100%. Em resumo, ele tem 20% da propriedade e 100% da posse. E aí que as coisas ficam interessantes. Porque, bom, se eu não tenho a propriedade disso integralmente, mas tenho 100% da posse, eu posso fazer uma jogada de arbitragem, né, que a gente fala no mercado financeiro, de utilizar a receita de 100% desse imóvel e deduzir do que eu pago de juros. É aí que a conta fica interessante. Porque, por exemplo, se o financiamento de 360 mil em 360 meses com juros de 0,8% ao mês sobre o valor do saldo devedor, e ao mesmo tempo a gente precisa considerar um custo relativo à usufruição deste mesmo imóvel, calculado sobre uma média, vamos fazer uma conta aí de 0,5%, né, ao mês, mas não sobre o valor do saldo devedor, sobre o valor do imóvel. Ou seja, apesar de eu estar pagando 0,8% sobre 360 mil, eu teria que considerar que teria uma receita de 0,5% sobre 450 mil reais. Ou seja, nessa hora, é a mesma lógica do custo de oportunidade, onde o proprietário precisa considerar
receber um aluguel e simultaneamente pagar um aluguel sobre o seu imóvel próprio. Um exemplo. O usufruto desse imóvel tem valor de 0,5% sobre o valor integral de 450 mil, ou seja, R$ 2.250. Já o financiamento, ele tem um valor de 0,8% sobre o saldo devedor de R$ 360 mil, ou seja, R$ 2.880. Só que o que é interessante aqui é que o capital próprio foi de apenas R$ 90 mil. Ou seja, ele tomou a posse do imóvel com apenas 20% de sinal. Ou seja, a propriedade é de 20%, mais o usufruto de 100%. E aí vamos agora para um exemplo, né? Uma conta de bodega que todo mundo consegue entender. No primeiro mês, quanto vale o usufruto desse imóvel? O usufruto desse imóvel vale 0,5% de 450 mil. Já os juros do financiamento, apesar de maiores, 0,8%, eles incidem apenas sobre 360 mil. Ou seja, eu tenho um crédito de 2.200 e um débito de 2.880. A amortização, ela é constante. Da primeira à última prestação, ela permanece em R$ 1.000. Ou seja, qual é o custo relativo desse financiamento? É 2.250 menos 2.880 menos R$ 1.000. Ou seja, o meu custo relativo é de 1.630. Então, se eu considerar que 1.630 sobre 450 mil reais, o meu custo relativo desse imóvel é de 0,36%. Mas é aí onde as coisas começam a ficar mais interessantes ainda. Por quê? Porque ao longo do tempo, o direito de usufruto do imóvel, ou seja, o aluguel, ele tem que ser corrigido pela inflação. Já o financiamento, como eu exemplifiquei anteriormente, ele vai diminuindo. Por quê? Porque eu vou diminuindo o saldo devedor e, por consequência, o pagamento de juros. Então, se a gente pegar aqui o 24º mês, os R$ 2.250 reajustados pelo IPCA, aí numa casa de 5%, 6% ao ano, já valeria R$ 2.520. Já os juros do financiamento, depois de 24 meses, você fez 24 meses de amortização de R$ 1.000. Então, os R$ 2.880, menos as amortizações realizadas, você está pagando agora R$ 2.688. A amortização permanece constante e o custo relativo caiu para R$ 1.188. Só que nessa hora fica interessante, por quê? Porque o imóvel, depois de 24 meses, se a gente considerar a mesma inflação aí de 5%, 6% ao ano, o imóvel não vale mais 450 mil. Ele vale agora 504 mil. Ou seja, o meu custo relativo é de R$ 1.168 sobre o imóvel que vale agora R$ 504 mil. Ou seja, o meu custo relativo agora é de 0,23%. E aí, gente, um caso aqui interessante, que esse mesmo imóvel, na metade do financiamento, ou seja, na parcela 180, o que seria o direito do usufruto do imóvel, que era 2.250, se eu reajustar isso pelo IPCA, seria o equivalente daqui a 15 anos, né, a R$ 4.270. Pode parecer muito, mas isso basicamente está sendo refletido apenas no reajuste inflacionário pelos próximos 15 anos. Já a amortização, como eles são muitas vezes por juros fixos ou reajustados por TR, que basicamente na grande maioria dos casos é zero ou muito pequeno, a amortização de R$ 2.880 caiu para R$ 1.440. A amortização permanece constante em R$ 1.000 e o custo relativo ele mudou de sinal. Ele deixou de ser negativo e passa a ser positivo, ou seja, o meu custo relativo agora é de R$ 1.830 positivo. Mas qual a vantagem disso? Nós estamos falando de um imóvel daqui a 15 anos que o cliente não fez nenhum tipo de amortização. E a gente sabe que grande parte dos financiamentos imobiliários no Brasil são quitados entre 10 e 15 anos. Só que nessa hora, gente, aquele imóvel de 15 anos atrás, ele não vale mais 450 mil. Ele está valendo aí pelo menos 850 mil reais. Ou seja, à medida que o tempo vai passando, a parcela do financiamento vai diminuindo, a parcela do aluguel, ou seja, a seção onerosa da usufruição vai aumentando e o valor do imóvel vai sendo reajustado apenas pela inflação. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu não tenho como lhe dizer se é melhor comprar ou alugar, mas se você entender
que aluguel é um financiamento sem amortização e que o imóvel com o tempo valoriza pelo menos pela inflação, eu diria sem medo de errar, comprar é melhor do que alugar. Bom, Daniel, mas eu sou um jovem, tenho 30 e poucos anos, não casei ainda, prefiro um apartamento compacto para poder morar, para sair da casa dos pais, ou sou um executivo que estou morando numa cidade diferente, não tenho planos de ficar nessa cidade e etc. Aí eu mudo minha opinião. Ou seja, alugar talvez seja um grande negócio para você. Mas se a gente for considerar, né, como essa conta funciona, financeiramente é melhor comprar. Ou seja, em resumo, nós temos aqui a matriz IFAL completa: financiamento, aluguel e usufruição. E, obviamente, investimento no centro. E, obviamente, nós fizemos aí, né, as correlações, ou seja, financiamento e aluguel, a diferença é a amortização, que financiamento tem e aluguel não tem. Entre aluguel e usufruição, aquele conceito de receita e despesa, ou seja, eu preciso considerar o meu custo de oportunidade de receber um aluguel de mim mesmo, certo? E a relação entre financiamento e usufruição, aquela conta que nós fizemos aqui no final, do custo relativo de um financiamento, levando em consideração a receita equivalente de um aluguel, já que você tem 100% da posse, mas apenas 20% da propriedade, usando essa estratégia de arbitragem. Então o custo relativo funciona. Mas o que eu quero falar aqui, e aí nós estamos chegando aqui na parte 2 do nosso curso, é que no final, todos esses conceitos, eles se resumem a um dado: imóvel é investimento. E agora na parte 2 eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto e me acompanha, ou então procura aqui um local para clicar e assistir a segunda parte do nosso curso. Muito obrigado.